Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que nos dá o prazer da presença aqui no plenário e aqueles que nos escutam através da TV Câmara. O governo federal parece que está completamente fora da realidade educacional do Brasil, vereador Marcos Cunha, senhor que é professor, ao propor uma mudança drástica no ensino médio. E essas mudanças vêm sem nenhuma conversa com a sociedade, com os alunos, com a classe do magistério, e lançam mais uma vez velhas propostas de aumento de carga horária, vereador Marcos Cunha. O Brasil parece que ainda não aprendeu, e os governos, entra um, sai outro, que nós, com 180 dias letivos, nós aprendimos muito mais do que hoje com 200, e o governo vem com uma solução para a educação mexer na carga horária de novo, querendo, como num passe mágico, vereador Marcos Cunha, tornar as escolas de um turno, 2 turnos, esquecendo que para isso só tem 2 possibilidades, ou criar uma nova escola, ou mandar embora dessa escola um turno inverso, porque não tem como. As escolas funcionam manhã, tarde e noite, e aí tu quer, como num passe de mágica, transformar isso em escola integral. Onde é que tu vai botar os alunos? É meramente impossível, não tem quem trabalhe em escola, sabe disso. Para se criar o turno inverso, por exemplo, do Colégio Pelotense, tu teria que dispensar todo o turno da tarde da escola, para então o turno da manhã poder estar lá de tarde, ou vice-versa. Parece que as pessoas que falam nesse assunto não se dão conta. Diferente lá no Rio de Janeiro, quando o Brizola fez os CIEPs já preparados para isso. Mas aí fez quantos CIEPs, vereador Marcos Cunha? 508 escolas. Aí tu muda uma estrutura toda educacional com um projeto de educação para o Estado. Foi o que o Brizola fez no Rio de Janeiro. Agora, de forma completamente solta, tu querer fazer educação integral num processo já feito, isso não é no discurso nem de um dia para o outro. Agora o governo federal, ilegítimo, sem discutir com a sociedade, sem discutir com alguém que pense isso, resolve, sem falar nos 2 pilares principais da mudança de educação, que é salário do magistério e carga horária do professor, vamos mudar o ensino médio, retirando algumas disciplinas, ou pior do que isso, querendo que os alunos façam a sua grade curricular, sem discussão com a sociedade. Ao contrário, o que faz? Já de cara quer suprimir o piso nacional, que na realidade é lei e muitos poucos estados e municípios cumprem. É uma coisa assim, tu fica lendo dia a dia as notícias e é uma coisa quase que patética, né, professor Marcos? Uma parte com muito prazer para o vereador Marcos Cunha. Parabéns pelo tema, vereador Adinho. Não poderia esperar outro posicionamento se eu olhasse a coerência que o senhor tem nos seus mandatos já aqui nessa casa e defensor sempre da educação. Mas eu quero só dar um testemunho, porque eu posso dizer assim que eu me converti para a política, vereador Adinho, exatamente porque quando eu era adolescente, eu fui de carona para o Rio de Janeiro, numa daquelas aventuras de guri, e acabei vendo o primeiro governo Leonel Brizola no Rio de Janeiro. E eu visitei os CIEPs. E eu fiquei impactado, eu fiquei tão impactado com aquilo que eu vi, que eu disse, bom, é possível com a política fazer a vida das pessoas melhorar? É possível, eu não acreditava nisso. Mas quando eu vi aquilo, eu digo, tá, é possível. Porque eu vi uma escola de rico para a periferia do povo do Rio de Janeiro. Os CIEPs eram escolas
com maior cuidado. As crianças iam para lá pequeninhas, tomavam o seu banho primeiro, tomavam o seu café, depois iam para a sala de aula e depois tinham atividade esportiva com piscina olímpica, para aquela gurizada toda do Morro do Rio de Janeiro poder desfrutar. E depois era um espaço comunitário. A comunidade fazia os aniversários ali, os casamentos ali, espaço comunitário aberto à comunidade. Agora, investimento pesado, que na época rendeu muitas críticas a Leonel Brizola, porque diziam, não, isso é uma escola muito cara, isso é muito caro, é caro ter assistência médica para a criança na escola, é caro conseguir investir, dar um espaço digno para as pessoas poderem se educar. Muito mais caro tem sido a ignorância no nosso país. Parabéns, muito obrigado, vereador Adinho. É nada, vereador Marcos, o senhor complementa com muita propriedade esse assunto de educação, mas a gente fica impressionado, porque eu acho que a pessoa, quando vai falar em turno inverso, ela tem que ter o mínimo de noção que isso é um projeto de governo muito mais amplo do que apenas dizer que eu aprovo o que eu quero, uma educação integral. Tá? Se Pelotas quiser bancar isso, e eu acho que todos os partidos apoiam, ninguém se dá conta que não se faz uma escola de 2 turnos com uma já existente funcionando 3 turnos. Não há espaço possível. Isso tem que ser um projeto de governo amplo como prioridade para que isso realmente possa sair do papel. E sem se resolver a questão salarial dos professores e a carga horária absurda que eles são submetidos, agora saiu uma notícia que o professor brasileiro trabalha muito mais que os outros professores dos outros países. E isso, enquanto não for mexido, vereador Marcos Cunha, esqueçam da melhoria do ensino público. Esqueçam, aqui em Pelotas, o Colégio Pelotense é uma escola pública com cara de escola privada. E ainda carente de muita coisa. Agora, é o Pelotense só. As outras escolas públicas, via de regra, estão completamente sucateadas. E não é só municipal, é estadual também. E aí nós acabamos falando nesse assunto, ou o governo federal começa a dançar na maionese, como diz o ditado, achando que aumentar a carga horária, de novo, uma proposta mais do que requentada, vai resolver o problema da educação no Brasil. Agora, mexer no ensino médio, professor Marcos Cunha, deixando a critério de cada aluno de 14, 15, 16 anos que entra no ensino médio, escolher, sem discutir com quem está envolvido. Eu não vejo discussão nenhuma. Vai ser um talagaço, goela abaixo, em cima da sociedade brasileira, sem nenhum critério razoável de discussão. Absolutamente nada. Isso aí é um assunto, vereador Marcos Cunha, uma mudança desse nível, ela tem que ser discutida durante largo tempo. Eu, no meu entender, tinha que ser feito um projeto piloto em uma escola e vamos ver se vai dar certo. E se der certo nessa, então nós vamos passar para... Agora, dessa forma que o governo federal quer fazer, nós vamos nos encaminhar para um rotundo fracasso. Novamente, as pessoas parecem que brincam com a educação, esquecendo que o agente maior disso é o professor, e enquanto ele estiver nessa condição de absoluta penúria e descaso por parte dos governos, nós não vamos avançar em nada. Era isso, muito obrigado.